Sejam bem-vindos a mais um episódio da Maratona Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é como sobreviver e crescer na arquitetura em tempos de crise. Bom, a gente está passando por um momento bastante adverso, né? Esse desafio que é a gente enfrentar esse momento de Covid-19, coronavírus, pandemia, lockdown, quarentena, e o mercado passando por uma adversidade, né? E uma série de serviços novos sendo transformados. E como é que fica a arquitetura no meio de tudo isso? Então, hoje eu quis trazer esse tema para a gente entrar a fundo, assim, nas várias possibilidades e quais são as principais mudanças e quais são as tendências que a gente deve estar adotando no nosso trabalho para a gente conseguir se destacar, sobreviver e principalmente crescer, né? Crescer em tempos de crise. Bom, quando se fala nesse assunto, assim, a primeira coisa que me veio em mente foi aquela frase do Darwin, que não são os mais fortes que sobrevivem, mas sim aqueles que têm a melhor capacidade de se adaptar. E isso é muito presente, né? E eu acho que eu fico pensando muito sobre isso, a gente tem que adotar essa estratégia. Como é então que a gente vai, em primeiro lugar, sobreviver em tempos de crise e em segundo lugar, estar crescendo? E quem é que está crescendo afinal, né? A gente pensa, não, tá todo mundo mal, né? Ninguém está crescendo em tempos de crise, bem pelo contrário, né? A crise, ela é uma mudança, ela é uma mudança de status, ela é uma mudança de situação. Então, coisas que aconteciam antes agora estão diferentes. Isso é uma crise, né? A gente pode entender por esse lado. Por exemplo, antes os restaurantes estavam cheios, agora todo mundo tem que comprar comida em outro lugar, mas as pessoas continuam comprando comida. Eu estava lendo uma reportagem ontem que o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, e ele é o cara mais rico do mundo hoje, ele cresceu, ele está ainda mais rico, né? Então, acho que a fortuna pessoal dele já está em 145 bilhões de dólares, é algo extremamente absurdo, né? E a quarentena, o lockdown, fez com que o negócio dele crescesse ainda mais. E eu acho que eu queria estar trazendo o princípio, por que algumas empresas crescem com a crise e as outras acabam sumindo. Acho que a mensagem principal disso é: as empresas que estão crescendo com a crise são aquelas que enxergaram uma tendência no futuro, quer dizer, uma tendência ali no passado, elas enxergaram uma tendência de futuro e elas desde já investiram nessa tendência. E em tempos de crise, as tendências elas acabam sendo afloradas e elas ganham força e elas ganham destaque, enquanto o tradicional ele é o mais abalado. Quanto mais tradicional for o teu trabalho, quanto mais tradicional for o teu posicionamento e o valor que tu entrega para a sociedade e para os teus clientes, mais abalado tu vai estar sendo neste novo momento de crise, de pandemia, esse momento desafiante da economia. E quanto mais ligado tu for na parte de tendências, de tecnologia, mais fácil tu vai conseguir superar, sobreviver e principalmente, se tu investir com estratégia, tu vai conseguir crescer nesse tempo de crise. Como a Amazon, né? Então a Amazon, ela é um serviço que entrega praticamente de tudo de maneira online. As pessoas simplesmente fazem um pedido, fazem uma ordem de compra e a facilidade de receber o conforto, no conforto da sua casa. Esse era o princípio que balizou a criação da Amazon. Mas hoje em dia ela está sendo, digamos, necessária em muitos países, né?
porque as pessoas não podem mais sair para comprar, então elas têm que comprar online. E como é que a gente vai levar todo esse conceito para a arquitetura? Eu poderia estar pensando, né? Eu também quero crescer que nem a Amazon, né? Se a Amazon está crescendo, alguns serviços estão crescendo, também quero crescer. Antes disso, vamos entrar eu estava lendo uma reportagem, vou até botar no próprio Telegram, tá? Que é um gráfico que diz quais são os serviços que estão sendo prejudicados, né, nessa nova situação econômica, que depois tem uma tendência alguns vão continuar prejudicados, outros estão prejudicados agora, mas depois da quarentena vão voltar a crescer. Outros estão muito bem agora, mas depois da quarentena vão voltar ao normal. E outros que estão muito bem agora e vão crescer ainda mais, né, depois da quarentena. E os serviços que mais estão, os serviços mais ligados à tecnologia são os que tendem a estar muito bem agora e estarem muito bem também depois da quarentena. Por que isso? A tecnologia, ela nasceu para facilitar a vida das pessoas e inicialmente a gente vê como um certo conforto, mas em momentos de apuro, ou seja, momentos de crise, ela acaba sempre sendo o principal aliado e é uma solução que é sempre mais barata de se conseguir um objetivo e é mais eficiente. E como que a tecnologia funciona na arquitetura hoje? Quando se fala em tecnologia na arquitetura, eu sempre tenho em mente duas ou três escopos, né? Uma é a renderização na parte de apresentação de projetos, a outra é a parametrização na parte de agilidade, de produção de desenhos, e tem uma nova tecnologia agora que ainda está sendo embrionária, mas um pouco já está sendo usada, que é a inteligência artificial na elaboração de projetos. Hoje em dia ainda está bem distante para a gente usar a inteligência artificial ao nosso favor na arquitetura de maneira prática, mas eu acredito que em breve a gente vai ter já recursos que a gente vai estar postando nisso. Por exemplo, vai ter um plugin do Revit, ou seja lá qual for o software que tu vai estar usando. O Revit acho que vai ser um dos primeiros a ter isso, né? Porque não que eu seja fã da Autodesk, mas eu respeito a Autodesk, né? A Autodesk é gigante, é milionária. Ela há muitos anos atrás eu via que a Autodesk investia até em genética, eles investem em muita coisa, né, diferente. Então imagina, né, genética é algo que a gente pensa que está bem distante do que a gente imagina que é a empresa que faz o AutoCAD, digamos assim, né? Então ela é muito mais do que fazer só AutoCAD, Revit e 3ds Max. E então ela é uma empresa muito gigante, e daí pode ser que seja um plugin independente. Tu vai instalar o teu plugin no teu software que tu gosta de desenhar, e ele vai estar fazendo uma série de estudos para ti, de plantas baixas, uma série de questões inteligentes. Daqui a pouco ele vai estar otimizando bonecos esquadrias. Eu sei que já tem vários recursos como o Dynamo, que para o Revit já facilitam isso. E por que tu investiria em tecnologia em tempos de crise? Ou por que escritórios que já investem em tecnologia são mais competitivos em termos de crise? E por que eles vão crescer ainda mais? Porque se tu usa ferramentas que vão facilitar a tua produção de desenhos, produção de bonecos esquadrias, por exemplo, tu não precisa ter um estagiário para fazer isso, não precisa ter um arquiteto para fazer isso. Então tua equipe é mais enxuta e tu consegue ter muita velocidade na entrega, e tu pode, se for necessário, até oferecer um preço mais vantajoso, e tudo isso está agregando valor para o cliente. Na arquitetura, eu vejo a parte que eu não uso inteligência artificial para elaboração de plantas baixas, né? Eu fiz um vídeo no YouTube que fala sobre isso, que é bem interessante. Eu vou botar o link também no Telegram desse vídeo. E eu praticamente não uso o BIM, eu não trabalho com BIM aqui na Inglaterra. No meu escritório em Porto Alegre, sim, a gente usa o BIM. Eu não sou eu que desenho no BIM, né? Eu só reviso ele.
E a gente não usa Dynamo lá, a gente não usa nenhuma ferramenta, não usa Grasshopper. Eu sempre quis fazer projetos com Grasshopper, mas nunca tive essa oportunidade. E o Dynamo também faz a mesma coisa, né? O que eu uso é a renderização, tá? Então a renderização, eu tô até agora trabalhando, né? Hoje de manhã, tava trabalhando bastante. E como eu tô fuso horário, eu tô mais adiantado que vocês. Numa apresentação que a gente tem que entregar hoje, inclusive, que é de um projeto, um prédio gigante aqui em Londres, do lado da Tower Bridge. A Tower Bridge é aquele cartão postal de Londres, né? Que tem aquelas duas torres assim, é uma ponte que levanta, uma ponte bem antiga. Então, junto ao Tamisa. E o prédio fica exatamente na frente. E a gente, é um prédio antigo que a gente pegou e fez toda reformou todo ele. Fez uma nova fachada, tá ampliando. Então já tem aprovação da prefeitura, já tem todas as fachadas, já estão todas definidas, já tem material até de vendas do empreendimento. Eu produzi, né? Eu como empresa, a gente produziu. E eu também trabalho de certa forma dentro da equipe de projetos também. E agora a gente está numa etapa em que tem que definir os interiores. Como é que vai ser o estilo do interior? Então o projeto é muito importante, vai ser bem icônico, né? E principalmente importante para o investidor. E ele tem que o investidor, toda a equipe de projetos, o cliente de certa forma, ele tem que estar de acordo com a linha estética. Ele tem que aprovar o projeto de interiores. E como é que a gente vai fazer isso? Através de uma única imagem. A gente vai fazer uma imagem do saguão, da recepção. E é tudo em madeira, né? São grandes tábuas de madeira, tudo. Em vez de usar aquele carpete, em vez de usar aquele tapete que é muito usado aqui em Londres, entrance mat, aquele capacho, aquele tapete que é tudo listradinho, sempre tem entrada de shopping, que é preto com umas listrinhas assim, que tu vai passando por ali e deixando a sujeira do teu tênis antes de entrar, né? Que fica junto com as portas giratórias. A gente vai usar uma fibra natural, então ele é todo marronzinho, todo bege. O forro é com aquela, eu nem sei como é que se diz isso em português, mas é wood wool, é tipo como se fosse uma lã a tradução literal seria uma lã de madeira, que é um material acústico, que é tudo comprimido, aparentemente é meio barato assim, mas ele está sendo usado numa roupagem mais cool, assim, mais moderninha. E ele é completamente diferente dos interiores corporativos que a gente imagina. Ele é como se fosse quase uma estética de cabana, tipo esses tijolinhos que a gente está vendo, assim, tudo meio begezinho assim. E os móveis são bem coloridos e todos meio futuristas, assim, meio redondinhos. Ou seja, é um interior corporativo que não tem nada a ver com qualquer interior corporativo que a gente pode ter imaginado, que está no senso comum, né? De qualquer imaginação, tanto de arquitetos quanto de pessoas normais, assim, de leigos. E então, primeiro a gente está fazendo um 3D, um render, e tudo isso a gente vai mandar para o cliente através de uma apresentação, tudo digital, um PDF, e aí sim o cliente vai estar fazendo as considerações dele, vai falar tudo que ele gosta, o que ele não gosta, se a direção tá indo para o lado certo ou não. A renderização, então, eu vejo assim, aqui a gente está em um momento de lockdown aqui na Inglaterra, então teoricamente ninguém é para sair de casa, né? Somente para fazer compras essenciais, supermercado, comida, coisa assim, ou um leve exercício, alguma coisa assim, né? Essas são as recomendações do governo. E todas as reuniões, os trabalhos continuam funcionando, só que tudo é feito de maneira agora online, que eu acredito que deve ser a mesma coisa em boa parte do Brasil. Então não está sendo feita as reuniões, os trabalhos, todo mundo está trabalhando da sua casa, e as reuniões com o cliente é tudo feito online. Então cada vez mais é necessário que tenha um material extremamente eficiente para passar a ideia. O arquiteto, teve algumas reuniões que eu estava conversando com quem estava apresentando, com os arquitetos, os diretores do escritório, e eles falando que algumas reuniões com clientes são tão difíceis de fazer, porque tu tá num Zoom, né, aquela ferramenta de
ferramenta de conferência online. E o arquiteto está apresentando o projeto para a banca, para o cliente, sei lá, para uma banca de prefeitura, por exemplo. E o cliente ou os fiscais, os consultores, eles estão na sua câmera, só que a câmera está desligada. Então tu tá apresentando e tu nem sabe se a tua apresentação está sendo boa ou não. Tu não está tendo feedback da expressão facial, né, o feedback da leitura corporal, assim, tu não tá conseguindo ter isso, né, porque a câmera tá fechada e tu tá apresentando, é como se fosse eu tô gravando agora só olhando para uma lente, né, eu não tô sabendo como é que tá sendo a reação de vocês ao estar ouvindo tudo isso, e então é esse desafio. Então é exatamente o que eu tô fazendo agora, tá, eu tenho que comunicar. Nesse caso, eu estou me comunicando com palavras e com gestos, vocês estão me vendo, tá? Mas quando se fala de arquitetura, se eu quero que vocês comprem a minha arquitetura, se eu quero que vocês aprovem o meu projeto, vocês vão dizer, ok, mas essa tua fala é pouco, eu preciso que tu mostre como é que ela vai ficar, né? E desenhos técnicos acabam sendo auxiliares nesse processo, e a renderização que acaba sendo o herói da história, tá? Então a renderização cada vez mais ela tem um papel fundamental nesse processo. Outra coisa, agora trazendo para um universo bem pontual, eu acredito todos vocês. Vamos supor que vocês estão com um projeto agora e o cliente ele vai ligar para vocês e falando, ou ele vai querer tentar cancelar o projeto porque em algum momento é difícil, ou ele vai tentar, alguns clientes estão querendo renegociar, né? Estão dizendo que o valor que acertou tá meio alto, tá fora da nova realidade, e ele vai trazer uma série de argumentos para isso, porque queria renegociar os honorários que ele acertou contigo. E aí, como é que tu pode sair de uma situação dessa, né? Essa situação de aperto? Se o cliente quer cancelar ou quer reduzir os honorários que está falando contigo, tu pode oferecer um serviço adicional, que é um serviço de renderização do projeto. Então isso é muito bacana. Tu pode até, por algum motivo, como estratégia do teu negócio, tu pode não querer fazer renderizações de outros projetos, porque isso não é a tua área, não é o que tu gosta de fazer, por exemplo. E tá tudo certo com isso. Mas tem como tu vender novos... tu pode vender novos produtos, novos serviços para o teu próprio cliente que já está em andamento, que já te contratou. Isso é uma maneira de tu conseguir agregar valor e até crescer. Por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa de mercado e tu vai ver quanto está custando, vai mostrar para o cliente quanto está custando em média o custo de imagens de renderização, e daí tu pode oferecer para ele serviço que tu vai oferecer. Tu vai ter que demonstrar todos os benefícios, né, da importância da renderização, claro, para ele, porque quanto ele vai conseguir ter mais assertividade, segurança e para aprovar o projeto, e ele vai conseguir finalmente enxergar onde que ele está botando o dinheiro dele. Então eu gosto muito de levar essa expressão, né, do dinheiro do cliente, né. Eu começo sempre, é uma estratégia que eu uso assim, porque se eu ficar falando só dos benefícios, da vantagem do meu processo, o cliente não cria empatia, não se sensibiliza com o meu argumento. Mas se eu trago para o cliente os benefícios diretos para ele, entendeu? Que de certa forma ele vai estar economizando dinheiro e estar enxergando tudo que está sendo feito, ele vai enxergar que está valendo a pena ele investir nisso. Basicamente, pessoas inteligentes, elas compram, né, financeiramente inteligentes, elas investem em qualquer coisa que vai dar um retorno maior àquilo que elas estão pagando. Tu pode vender, então, essas imagens para o cliente, ou então, se o cliente quiser reduzir o valor, então tu diz assim, então vamos fazer assim, em vez de te vender imagens, a gente mantém o mesmo valor,
e eu vou produzir para ti X imagens, né, do projeto e tal, e tu vai ressaltar todos os benefícios disso e de quanto que o cliente vai estar economizando com esse processo, tá? O foco numa negociação, tu nunca deve falar do quanto aquilo que tu está propondo é bom para ti, né? Ah, eu preciso disso porque eu tenho meus custos fixos, porque eu tenho minha equipe para pagar, eu tenho minhas contas para pagar e a arquitetura não se trabalha de graça. Tu nunca deve falar isso para um cliente. Isso não sensibiliza ele. Tu tem que mostrar para ele tudo que ele vai ganhar com esse serviço, né? E principalmente o quanto ele vai economizar. Se tu vai falar do dinheiro, né, se tu vai cobrar para isso 5 mil reais a mais ou sei lá 20 mil reais a mais, tu tem que falar o quanto que ele vai economizar. De preferência que ele economize, né, 3, 4 vezes mais, né? Vai dependendo do quanto subjetivo é. Quanto mais subjetivo, tu vai ter que dar um valor muito maior. Se eu vou falar de um projeto de uma casa, daí eu vou dizer que imagina ele investir 4 milhões de reais numa casa que não vai trazer felicidade para ele, que é uma coisa muito subjetiva. Então, quanto mais subjetivo, mais alavancado vai ter que ser esse teu valor, tá? Quanto mais objetivo, daí tu pode ser uma redução de valor menor, entendeu? Tu pode fazer uma proposta que o cara fica todo mundo tem muita certeza que aquilo tá funcionando, só pro cara economizar R$1.000 e ele vai topar. Agora, se ele vai te contratar, né? Porque toda uma contratação de um projeto para economizar só R$1.000, isso não vai funcionar. Isso a gente pode fazer uma outra live até só sobre estratégias de negociação. É bem interessante esse tema, adoro. Mas falando sobre como a gente crescer e evoluir em tempos de crise, vamos negociar. Sempre quando for negociar valores, traga valores. Sempre alavanque. Sempre, quanto mais objetivo for, tu pode fazer uma alavancagem menor. Quanto mais subjetivo for, tu vai ter que ter uma alavancagem bem maior. Por exemplo, se tu vai oferecer as imagens de um banheiro, e daí tu vai ter que alavancar o seguinte: quanto vai custar aqueles revestimentos de banheiro? Então tu vai ter que, o cara vai gastar, vamos supor, R$10.000 em determinados revestimentos. Então não faz sentido tu cobrar alguma coisa que vai estar tipo R$10.000 para fazer essas imagens, porque se ficar ruim, ele só pega, arranca aquilo e conserta por R$10.000, entendeu? Se ficar ruim, entendeu? Se ele te contratar para isso, ele vai perder os R$10.000 com certeza. Agora, se o revestimento ficar ruim, talvez ele nem precisa trocar, né? E se precisar trocar, ele vai gastar só R$10.000. Então essa é a lógica que tu tem que pensar. Tu vai ter que oferecer daí, sei lá, por R$1.000, R$2.000 no máximo, sobre o risco de ele ter que trocar alguma coisa que vai custar R$10.000. E outra coisa que funciona muito é tu levar o lado emocional pro cliente, né? Daqui a pouco, imagina se a tua esposa não gostar, ou se o teu marido não gostar disso, né? E até para vocês se entenderem exatamente o que vocês estão querendo, a gente pode produzir esse material. Outra maneira bem interessante a gente usar a renderização para trazer mais negócio, para turbinar o nosso negócio e ganhar e ter mais lucro na arquitetura, em momentos de adversidade, como a gente pode estar enfrentando. Se a gente tem essa habilidade de fazer bons renders, a gente pode oferecer o nosso serviço para outros escritórios, para escritórios maiores, e tu vai ganhar muito com isso. É uma coisa que eu acho muito bacana a gente fazer, principalmente, independente do estágio da carreira que tu tiver, tá? Mas principalmente se tu obedecer a lógica de estar fazendo para escritórios que são maiores que tu. Por que fazer projetos renderizados, né, ou imagens renderizadas para escritórios maiores? Primeiro motivo: receita. Tu vai estar ganhando um dinheiro
de uma habilidade que tu tem. Então tu vai estar usando os ativos que tu tem, fazendo gerar receita. Então a habilidade de fazer renders é um ativo, e é um ativo que é muito escasso dentro da arquitetura. Existe uma série de artistas 3Ds que fazem renders, mas eles não sabem arquitetura. Existe uma série de arquitetos que sabem arquitetura, mas não sabem fazer renders. Quando tu junta os dois, a mágica acontece. Outra vantagem, se tu está trabalhando com escritórios maiores, tu vai estar aprendendo muito sobre como aquele escritório maior faz projetos. Então, muitas pessoas estão pagando universidade, né? Quem não estuda em escola pública, até quem estuda em escola pública também, universidade pública pagou de uma forma indireta, mas também pagou. Então as pessoas pagam para aprender, elas pagam para conseguir informação. E se tu tá trabalhando com escritórios grandes e tu tá aprendendo com eles, tu tá ganhando dinheiro para aprender. É o melhor dos mundos, tá? É perfeito, entendeu? Não tem por que tu não aproveitar isso. Então, se tu vê que tu gostaria de estar desenvolvendo alguma certa área, essa é uma maneira muito bacana de tu desenvolver, que nem de graça tu vai estar ganhando dinheiro para isso. E outra coisa é tu vai estar aprendendo também processos, como é que funciona processo, metodologia. Às vezes tu não aprende só projetos, às vezes tu pode aprender projetos, às vezes tu está aprendendo como é que funciona aquela equipe, como é que tu vai começar a entender o caminho que eles traçaram para crescer. Então a maioria dos arquitetos são pequenas empresas e uma minoria que são grandes empresas. E é muito difícil tu ter acesso de saber como foi que essas grandes empresas cresceram. E por isso que essa vale muito a pena, né? Grandes empresas dificilmente estão querendo dizer, ensinar como foi que elas cresceram. É raro profissionais fazerem isso. A universidade não ensina isso porque o foco da universidade é outro. E Sebrae também, eles simplesmente têm um padrão lá enlatado que eles adaptaram para arquitetura, que eu não acredito que funciona. Não, para mim, na minha opinião, aquilo não funciona. E instituições como a Asbeia, que eu acho que devia ser. Uma vez eu entrei na Asbeia, fiquei 1 ou 2 anos lá. Eu achei que ia ser tipo uma máfia, que os caras vão entregar todo o segredo do mercado e todo mundo vai dividir suas práticas, que é um conceito que hoje em dia é muito forte, que é o conceito de mastermind, né? Mastermind é isso, né? É todo mundo expõe suas dificuldades e o grupo inteiro ajuda aquela pessoa que está com dificuldade, e ninguém esconde o jogo, né? Tanto de fraquezas quanto de força, todo mundo expõe e com foco de ajudar cada um. É feita uma rodada, é uma rodada de cada um fala por um pouco da sua dificuldade e todo o grupo ajuda aquela pessoa. Pessoas que participam de Mastermind têm um crescimento muito rápido, muito forte, né? É um objetivo que eu tenho no futuro, é criar um grupo de Mastermind focado para arquitetos. Ainda não está pronto isso, mas quem sabe, né? Não sei quando vai estar pronto, mas é um objetivo que eu tenho. E eu pensava que um Asbeia fosse mais ou menos assim, né? Mas não é, não. Pelo menos no que eu participei, na época que eu participei, era quase uma rodada de palestras. Estava mais para uma rodada de palestras do que exatamente algo que tu começa, que tu aprende com o erro dos outros, ou que, né, ou que tu está sendo ajudado diretamente pelos outros. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito na arquitetura, né? A arquitetura, ela é muito individualizada. É como, eu acho que o arquiteto vive uma mentalidade de escassez. Deve ser por isso que eles não querem divulgar. E eu acho que eu cheguei num estágio da minha carreira que não tem muito, não senti muito, não vejo mais uma necessidade de querer segurar informações que eu tenho, né, que eu aprendi. E então por isso que eu estou lançando uma série de projetos, né? Eu quero realmente difundir um conteúdo de valor de maneira gratuita. E agora, como a gente está passando por esse momento de adversidade, momento até de crise econômica, né?
e todos os negócios estão sendo devem ser revisitados, devem ser revisados, a gente precisa também olhar para o nosso negócio e ver tudo que a gente está fazendo, que a gente identifica que são estratégias tradicionais de atuação de mercado, de posicionamento e até de produção. Isso, tudo que está vendo de tradicional, é a primeira coisa que vai estar sendo prejudicado no teu negócio. Quanto mais tradicional tu for, maior a chance de tu ser extinto e ser aniquilado pela concorrência. Agora, quanto mais ousado tu for, ousado, mas com estratégia, tá? Quanto mais tecnológico tu for, maior a chance de tu crescer. Eu vi uma reportagem era uma diarista que ela, como em muitos lugares, né, tem essa quarentena. Então a diarista não podia sair de casa para fazer diária, para fazer a limpeza dos apartamentos. E as pessoas também não podem, né, teoricamente não poderiam estar recebendo as diaristas para fazer essa limpeza. Então todo mundo que tinha diarista para fazer a limpeza agora tem que se virar e tem que fazer a própria limpeza. E a diarista está precisando de trabalho, entendeu? Então tenta entender isso. Os serviços continuam, as obras continuam acontecendo, todo mundo precisa de trabalho, tá? Todo mundo precisa que as coisas aconteçam. E eu quero que vocês fiquem presentes para esse exemplo da diarista. A diarista teve uma ideia. Ela fez um post no Instagram e que ela ofereceu: se você quer que eu ensine como você vai fazer a limpeza do seu apartamento, né? Então clique aqui embaixo e se eu reunir um grupo de, sei lá, 40 pessoas por um valor baixinho que ela estabeleceu, eu vou lá e vou ensinar todos vocês como vocês limpam o apartamento. E então as pessoas que não estão acostumadas a limpar o apartamento, elas não sabem como fazer isso, não fazem a mínima ideia. E para elas é muito bom tu pagar um valor pequeno para isso e alguém vai lá e vai ensinar. E ela está então escalando isso de maneira digital. E ela já conhece exatamente o apartamento das pessoas, ela sabe como é que funciona, o que as pessoas, onde é que as pessoas sujam mais, qual que é o comportamento das pessoas e qual que é a limpeza ideal. E ela vai conseguir demonstrar isso através de uma explicação dela, sei lá, que ela faz. Todo mundo liga, faxineira deve ser uma coisa muito simples, né? Eu imaginaria. Todo mundo faz um zoom ali e ela explica para todo mundo ao vivo, ou então, se quiser, faz isso num curso ou não. Mas qual que é a mensagem? A mensagem é o seguinte: qual que é o tradicional? O tradicional é uma diarista que vai lá, vai pessoalmente e limpa uma casa uma a uma. Isso é o tradicional. E num momento de crise, isso está sendo afetado. E qual que é o inovador, o tecnológico? Ela está usando a tecnologia, ela está enxergando uma oportunidade que está todo mundo precisando de um serviço e ela está reinventando esse serviço e escalando. Como é que é o segredo de escalar? O escalar é tu aumenta o número reduzindo alguma coisa, que no caso foi o valor, tá? Então ela deixou um valor mais barato, não custa o valor de uma diária, é muito menos que isso, mas ela explica, dá uma aula completa de como é que tu vai fazer isso. E se for necessário, oferece suporte, por exemplo, vai oferecer um suporte, vai cobrar mais um pouco lá também para oferecer um suporte. E então, o que a gente tem que fazer, né, para sobreviver? É se adaptar, né? Então, não é questão de... Tu pode ser um escritório gigante, mas se tu for tradicional, tu vai estar sofrendo com a crise e tu corre o risco de ser extinto e ser aniquilado pela concorrência. Que é o caso dos hotéis. Os hotéis estão sendo aniquilados pelo Airbnb, os táxis estão sendo aniquilados pelo Uber. Então não importa se tu é forte ou não, tem que se adaptar. Como é que tu vai se adaptar? Tu vai ter que enxergar oportunidades. Tu vai ter que estar ligado em tendências. Se a tendência das pessoas... Como é que tu vai se ligar na tendência? É o que as pessoas falam, é o que as pessoas comentam, é o que está na entrelinha do cliente. Que às vezes o arquiteto às vezes ele é muito vaidoso e ele
e ele quer muito botar para fora tudo aquilo que ele acredita de bom. E às vezes a gente não presta atenção no que o cliente fala. E o cliente fala, tem alguns comentários que o cliente fala que realmente dão as sacadas e oportunidades de novos negócios pra gente. E se a gente ficar atento àquilo, mais de um cliente já falou, a gente pode estar oferecendo um novo serviço e, sei lá, vamos supor, queria tanto que alguém me ajudasse a arrumar a minha cozinha, não sei do que lá, entendeu? E daí um outro cliente também falou isso. Daqui a pouco tu dá um insight que aquilo não está no teu escopo de serviço que tu oferece, tá totalmente fora, mas aquilo pode ser uma demanda que não é só daquele cliente, mas pode ser que tem todo um mercado novo a ser explorado. E se tu consegue entrar num mercado novo que ainda não foi explorado, tu tá entrando tu tá aplicando uma estratégia que ficou muito conhecida como a estratégia do Oceano Azul. Esse é um livro de marketing, fala de estratégia, bastante famoso. O nome é Estratégia do Oceano Azul, que basicamente diz que existe dois tipos de oceanos: o oceano vermelho, que é vermelho porque de tanto sangue, todo mundo fazendo guerra de preço e tubarões um mordendo o outro, então ele tá vermelho porque é horrível, tu tá lá, né? E no momento de crise, se tu for tradicional e tu tá fazendo projetos que custam 100 mil reais, daqui a pouco vai ter outro oferecendo a 70, e daí quando tu for para 60, o outro vai estar oferecendo a 50, e o outro já tá em 30 e não vai acabar nunca, tá? Daqui a pouco as pessoas começam a entrar numa neura, então tá todo mundo trabalhando, pagando para trabalhar e sem saber o que tá fazendo, e se tu entrar nessa guerra, tu vai ser aniquilado, tá? Não tem como. E qual que é a estratégia do Oceano Azul? Tu vai criar um novo mercado. A faxineira, ela criou um novo mercado, que é de uma instrução online para fazer faxina. Tu pode fazer uma instrução online também, que é para fazer uma coisa que tu sabe muito, né, de determinado projeto. Ou tu pode simplesmente eu gosto muito da renderização, porque a renderização ela é uma etapa muito necessária em qualquer projeto para provar. E todo mundo que trabalha com projetos de qualquer forma precisa de renderização. Talvez o teu marceneiro, que tu é o cliente do teu marceneiro, daqui a pouco tu pode estar oferecendo o serviço do teu marceneiro. Se ele pega um projeto importante e ele pode virar o teu cliente e tu faz um render para ele. Eu tenho um curso de renderização e tem uma série de marceneiros que ficam me perguntando como é que funciona essa questão de renderização, que eles também gostariam de estudar e aplicar. E se tu já sabe renderização, por mais básica que ela seja, daqui a pouco tu pode estar conversando até mesmo com o teu marceneiro, entendeu? Dá uma ligada, manda um WhatsApp para ele, né? Pergunta se ele precisa de alguma coisa. Daqui a pouco pode fazer uma parceria com ele. Daqui a pouco tu precisa de um móvel para tua casa, tu troca com ele, né? Tu faz um render para ele e te dá um móvel, alguma coisa assim. E nisso, daqui a pouco tu pode tá vendo um negócio que uma foi só para tu criar um móvelzinho para tua casa, que era uma coisa pequena, ou daqui a pouco tu tá enxergando um novo negócio que tá surgindo. Daqui a pouco tu pode estar abrindo uma empresa que é especializada em fazer renders para marceneiros. Então tu vai ter uma série de marceneiros que vão querer fazer render contigo, e como tu já conhece muito bem design de interiores, tu vai estar fazendo, deixando até mais bonito esses renders, porque tu conhece o ramo, né? Tu é da área, e a gente, né, tá tendo um novo negócio, tá se adaptando. Isso só é possível se tu conseguir enxergar uma nova oportunidade. Tu tem que estar atento, né? Outra coisa, na verdade, qual que é o princípio básico do empreendedorismo, né? Empreendedorismo é tu resolver um problema.
cada vez que tu perceber que alguém estiver reclamando ou alguém tiver com algum desejo, aí tá uma oportunidade de tu vender algo. E se tu vê que aquele desejo ou aquela reclamação ela não é isolada, aí sim pode estar nascendo um negócio. Tem uma frase que eu adoro, que é de um cara chamado Seth Godin. Ele é um carequinho, não sei se vocês são ligados em marketing, né? Acho que ele é norte-americano, então é um careca norte-americano, tem um óculos emblemático amarelo, né? Ele usa aquele óculos amarelo. E ele diz que a gente não deve procurar clientes para os nossos produtos. A gente tem que procurar produtos para os nossos clientes. Quando essa ficha cair para vocês, vocês vão ter uma grande oportunidade de estar tendo um grande crescimento nessa crise. Por que que vai crescer? Porque a crise é uma mudança de status, é uma mudança de situação. E nessa nova mudança de situação, de repente, todo mundo tem uma nova necessidade. De uma hora para outra, todo mundo agora precisa de determinados serviços, de determinadas coisas. E no momento que tu enxergar oportunidade nisso, no momento que tu enxergar algum produto que pode estar sendo válido para essas pessoas, tu está iniciando um novo negócio que tem uma demanda gigantesca. E daí tu vai estar trilhando o caminho do Jeff Bezos. E provavelmente muitos dos novos hábitos, agora pós-pandemia, pós-Covid, eles vão permanecer nas pessoas. E isso é muito massa mesmo. Uma coisa que eu já enxerguei, eu acabei enxergando quando vim aqui para Londres, tá? Que eu vim falando um pouco fazendo até um gancho com a live de ontem. Quando eu cheguei em Londres, eu cheguei bem feliz com o meu portfólio boladão, cheio de projetos no Brasil, casas de milionários, casas que na minha opinião são muito bonitas, tal. E aquilo, né, eu pensei, vou arrasar quando eu chegar aqui em Londres com isso. E eu vi que é o contrário, né? O pessoal que não deu tanta bola para aquela arquitetura que eu fazia lá, porque eu acho que eles viram que tava mais para uma obra de arte do que para uma coisa que funcionava, sabe? Eles não viam aplicação para isso, né? Toda aquela arquitetura bonitona lá do Brasil não tem muita aplicação para a realidade aqui, porque aqui eles fazem prédios, né? Fazem casas mais fechadas ou prédios, ou muitos prédios comerciais, né? Um polo comercial muito forte aqui. E o comercial ele é mais rico também, muito mais rico que o residencial. Por isso que eu trabalho com comercial, né? Aqui na Inglaterra. E daí eles viram, eles toda hora me perguntavam dos 3Ds, dos renders. Tu que fez esses renders? Sim. Ah, então tu fez isso aqui também? Sim, fiz isso. Nossa, né? Todo mundo elogiava muito. E daí fui fazer entrevistas e todo mundo me oferecendo um salário, né? Um salário muito maior para trabalhar com render do que trabalhar com projetos, do que trabalhar com desenhos técnicos, no caso, né? Então eu trabalho com projetos, mas fazendo os projetos de maneira renderizada, que é o que eu atuo hoje. E é isso que começou a dar um insight, né? Daí o que eu fiz? Eu trabalhei como funcionário de uma empresa e daí eu fiquei muito amigo deles, criei intimidade, criei relacionamento e daí depois eu fui lá e abri uma empresa que presta serviço de renderização. Então, com essa outra empresa, inicialmente eu continuo colaborando com eles, mas de uma maneira, uma carga reduzida, né, de horários, porque tem outros projetos, e eu tenho uma empresa que presta serviço de renderização para outros escritórios de arquitetura ou até para investimento, ou até para incorporações imobiliárias, né, tudo aqui em Londres. Então, cada vez que eu vejo que o pessoal está apertado de trabalho aqui e eles precisam de mais materiais de renderização, eu sempre ofereço os serviços da minha empresa de renderização e eu consigo vender imagens separadas. E as imagens aqui a gente, né, já falei, a gente consegue vender por, né, de 1.000 a 6.000 libras, né, de 1.000 a 6.000 libras uma imagem, ou né, uma imagem muito ruim assim seria 500 libras, mas ela é péssima, né, não dá nem para usar ela.
tá? E então é muito vantajoso, é muito rico, e eu posso terceirizar, né? Eu posso usar uma mão de obra brasileira, que acaba sendo uma vantagem para quem está no Brasil fazer isso, acaba sendo uma vantagem para mim também, que eu consigo ter uma margem de lucro muito boa. Eu consigo, eu fico sempre, é uma empresa que está sempre crescendo, né? Eu tô sempre, tudo isso baseado em relacionamento e enxergar uma oportunidade. Tu pode fazer a mesma coisa com o teu mercado local. Daqui a pouco, em vez de tu ficar amedrontado pela concorrência, ou começa a oferecer para eles o serviço de renderização dos projetos deles. Eles têm renders muito ruins, oferece lá, tu vai estar, sei lá, daqui a pouco pode ter novos serviços legais surgindo. Outra coisa bacana, deixa eu pensar em coisas fora a renderização, o que o pessoal da arquitetura pode fazer. Eu enxergo muito potencial na renderização, por isso que vem muito isso na minha mente, que é o que eu mais atuo. Fora a renderização, olha só, se tu for oferecer desenhos técnicos, quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar desenho técnico? Todo arquiteto sabe fazer desenho técnico. Que eu digo, 90% dos arquitetos sabem fazer desenhos técnicos. Se eles precisarem de desenho técnico, eles colocam qualquer anúncio e vem um estagiário lá e faz para eles de maneira muito barata. Então é mais difícil tu vender desenho técnico. Daí tu pode ter um outro posicionamento. Tá, mas eu vou vender desenhos técnicos especiais. O que significa isso? Muito bem graficados, super bem apresentados, muito bem desenhados e tecnicamente muito assertivos. Pode ser, tá? Existem muitas empresas que fazem isso, que essas empresas viraram especializadas em fazer projetos executivos. Só que nesse momento nunca vi nenhuma empresa ficar grande fazendo isso, tá? Até aqui na Inglaterra também. Aqui tem empresas, é muito comum, as empresas fazem um conceito e depois contratam uma outra para fazer o executivo. Só que essas empresas que fazem executivo, elas não brilham, não tem holofotes para ela. E é um serviço técnico, é quase que nem tu empilhar um tijolo em cima do outro, não tem arte nisso, é técnico demais. Então fica commodity. Se tem alguém fazendo mais barato, a mesma coisa mais barato, tu vai pegar aquela que é mais barata. Então, commodity é uma coisa que tu compra por preço, por quilo. Tu não tá escolhendo, né? Tu não compra obra de arte por quilo. Tu não compra obra de arte por metro quadrado. Então, o metro quadrado do Van Gogh tu não compra Van Gogh por metro quadrado, entendeu? É por peça, é por arte. E se tu trabalha com a parte criativa, tu vai sempre ter a oportunidade de aumentar cada vez mais o teu preço e tu fica com o teu serviço fica incomparável. Quanto custa o projeto do arquiteto A e do tipo um fulaninho e do Isai, entendeu? Se o fulaninho cobrar mais barato que o Isai vai continuar cheio de clientes. Não importa quanto o fulaninho cobre, porque os clientes vão querer continuar contratando o Isai, por mais caro que ele seja. E tem uma estratégia que depois, né, podia fazer uma live só sobre estratégias, mas uma estratégia muito massa tu cobra caro realmente para criar um objeto de desejo. Acho que eu até já fiz uma live sobre isso, que eu usei o exemplo da Louis Vuitton. A Louis Vuitton é uma bolsa de lona impressa, que é muito barato de ser feita, mas eles cobram caro, e daí isso faz com que crie um objeto de desejo. As pessoas e quanto mais caro ela cobra, mais ela vende. Se a Louis Vuitton, de uma hora para outra, começar a vender bolsas a R$149, ela vai quebrar, a empresa quebra. A gente imagina, se eu vender barato, todo mundo vai comprar. Não, é o contrário. Ninguém mais vai comprar. Mas tudo isso são estratégias, tá? Então não é tudo... nem toda empresa precisa adotar a estratégia de alta margem, que é a estratégia que os grandes nomes da arquitetura atuam, que é a que eu também atuo e é a que eu incentivo vocês a atuarem, tá? Porque se tu tem grande margem, tu consegue fazer uma arquitetura mais apaixonante, entendeu? Então se tu é um cara que gosta de arquitetura, gosta de criar, a alta margem é perfeita para ti.
Se tu é um cara com uma mentalidade mais industrial e que processo é super importante, e tu quer ter volume, com uma margem pequena de lucro, daí é outra estratégia que tu vai adotar. E tu pode ter uma empresa que ela é bem estável, até pode ter, tá? Mas ela não vai ter um lucro gigante assim. Eu acho meio complicado fazer isso na arquitetura, tá? É possível, mas é mais complicado. Se tu for adotar a estratégia de ser um artista, isso é sempre mais vantajoso. Deixa eu pensar outra coisa que tu poderia fazer. Desenho técnico eu acho mais fraco. Tu poderia estar auxiliando a alguma coisa que é uma consultoria, tá? Os clientes não têm, talvez eles não têm bala na agulha hoje. Muitos clientes não têm bala na agulha hoje, ou dinheiro, né, para comprar um projeto teu. E o teu projeto, vamos supor que tu tá cobrando aí 30 mil um projeto, e o cliente nesse tempo aí, pá, não tem esse 30 mil, entendeu? Como é que eu vou... 30 mil nessa... agora tá meio difícil. E daí, tu consegue... Tu vai ter que fazer um pitch de venda, que isso é um outro... um tema para uma outra live, como fazer esse pitch de venda. Ou até... precisa talvez mais que uma live para se aprofundar nisso, que como é que tu vai, tu poderia fazer uma consultoria para ele com um valor bem menor, daqui a pouco é 7 mil reais, 5 mil reais, tu faz ali, né, 5 consultorias, entendeu? Tu faz 5 sessões com ele, que tu faz basicamente uma conversa, entendeu? É que nem eu tô fazendo aqui uma conversa com vocês, é o tempo que tu assiste um episódio de uma série. É uma conversa que tu tem com um amigo, uma amiga, e tu vai lá, tu vende essas 5 sessões de consultoria com ele, 3 sessões, cobra um dinheiro ali, o cliente vai ficar super realizado, vai ficar super feliz com aquela consultoria que tu deu, vai ficar super contente e tu ganhou dinheiro com isso. E no meio da consultoria, tu pode plantar a necessidade dele aos pouquinhos, a possibilidade de tu pegar e fazer algum desenho para ele no meio da consultoria. Não faz isso antes, faz no meio da consultoria. E daí, no meio dessa consultoria, ele vai começar a enxergar valor naquele desenho, e daí tu vai cobrar mais ainda. E tu falar, cobrou mais 15 mil para produzir os desenhos para ele. E daí nisso aquele projeto de 30 mil que tu ia ter perdido, né, que ia embora, agora já virou 20, só que tu fez num tempo muito menor do que o de 30. Se tu ia demorar, vamos supor, tu ia ficar envolvido 6 meses com aquele cliente para ficar lidando com ele, né, todo o processo, desde o início até o final, tá? Tu vai ficar 6 meses ligando, né, desenhando tal, para fazer aquilo, e tu faz esse novo formato, que é uma mistura de consultoria com só o desenho, que tu vê que é o mais importante de todos, assim, né? Que isso chegou à conclusão depois da consultoria. Tu conseguiu fazer todo esse processo dedicando, sei lá, 10% do tempo, ou menos, né? Menos de 10% do tempo. Te poupou muito tempo. E pro cliente, por que ele vai ficar feliz? Porque ele vai ter, de certa forma, né, o produto final vai ficar muito parecido, ele vai ter o que ele queria, só que ele não vai estar pagando aqueles 30, ele vai estar pagando bem menos, ou 20, ou 15, sei lá. E daí, na cabeça dele está funcionando, e é esse tipo de coisa que tu pode estar trazendo para ele. E se fosse eu, né, eu não faria um desenho de planta baixa para o cliente, eu faria direto 3D, porque o 3D, então, olha só, essa combinação é perfeita. Tu vai fazer uma consultoria e depois o 3D, que é a materialização da consultoria. Porque o 3D já tem, de certa forma, a planta baixa dentro dele. Ele já enxerga onde é que está cada coisa. E é isso. E se tu quiser, tu põe umas medidas ali e daí manda para o marceneiro. Tu pode fazer isso com estudo de fachadas, isso só funciona com empresas grandes, tá? Mas é uma oportunidade. Tu vai lá, isso é uma coisa que uma vez eu tive a ideia de fazer, só que eu nunca fiz. Uma vez eu tava com um pouco de trabalho no Brasil, daí eu tive essa ideia, mas depois surgiu uns trabalhos e me envolveu e eu não acabei não aplicando. Mas eu pensei,
eu vou olhar quais são as construtoras que têm os projetos mais feios da cidade. Essa foi a minha ideia. E eu vou oferecer serviço para quem tem projeto feio. Porque geralmente a gente faz o contrário. A gente olha, se a gente quer trabalhar com construtoras, com incorporadoras, a gente olha quem tem os projetos mais legais da cidade. E eu quero trabalhar com quem tem os projetos mais legais. Só que quem tem os projetos mais legais é quem não precisa do teu serviço, porque já está bem atendido. Tu tem que oferecer o teu serviço para quem tem os projetos mais feios. Daí sim, vale a pena tu fazer uma prospecção ativa. Aquelas que tem um projeto bem legal, tu vai ter que plantar, tu vai ter que fazer um posicionamento muito bem feito. Aí sim, aquelas consultoras super chiques vão entrar em contato contigo, tá? Não funciona tu entrar em contato com eles. Tu quer atingir um cliente classe A, não é tu que vai até ele, é ele que vem até ti. Mas um cliente mais básico pode funcionar. Eu vou ser honesto com vocês, eu nunca fiz, eu tive essa ideia, mas nunca fiz, eu tentaria. Pega as consultoras que têm um projeto mais feio e tenta oferecer algum serviço para eles. Tenta fazer um banho de loja de fachada, tu pode fazer, se o cara é muito cabeça dura, tu pode tentar até fazer alguma coisa de risco lá com ele. Daí o que significa de risco? Pode até fazer meio, mais ou menos de graça, não é de graça não, tu vai fazer um material de risco, tu leva no teu laptop e tu vai lá, mostra pra ele, né, não vai mandar por e-mail, tu mostra pra ele numa reunião, não sei como é que vocês vão fazer isso na época de Covid, né, que não sei daí, tá, tem que pensar, se vai todo mundo de máscara lá na reunião ou pós-Covid, mostra no laptop e daí ele vai ver que se ficou legal ou não ficou legal, e daí ele vai estar mais confiante em te contratar. E daí se ele não te contratar também, tu fechou o laptop e levou, ele não ficou com aquela imagem, né? Porque senão ele poderia pegar aquilo e dar pro construtor lá, para quem, o arquiteto, e implantar aquela ideia que tu teve. E nisso, tu também tá gerando um portfólio para ti, se é esse segmento que tu quer atuar. Também tu tá, digamos, trabalhando no portfólio, tu tá gerando um portfólio. Só que cuidado, tá? Cuidado, se tu é muito novo, faz parte, é difícil tu evitar isso, mas se tu já tem um escritório há mais tempo, cuidado para não ficar pulando de galho em galho, ou seja, tendo um posicionamento muito distinto, tá? Ficar inventando, às vezes trabalha com interiores, às vezes é estudo de fachadas de empreendimentos, daqui a pouco tu tá misturando coisas que não tem nada a ver, tá? Então é melhor vocês serem mais únicos no teu no posicionamento, tá? Puxa, a live já vai acabar, como eu falo demais, né? Acho que eu vou ter que fazer uma extensão da live daqui a pouquinho. Se acabar, eu vou ter que continuar. Deixa eu ler as perguntas, que eu queria falar mais uma outra coisa ainda sobre isso. Grasshopper na Afalo, muito bom. Ó, já fiz Grasshopper na Afalo. Que show! Essa comunicação à distância realmente precisa ser reformulada. Exatamente. Precisamos ser feitos com mais cuidados, porque às vezes o projeto inteiro será feito à distância. Isso é... Olha que massa fazer um projeto à distância, tá? Eu faço em Londres, de Londres eu faço projeto em Porto Alegre. Mas eu poderia fazer em qualquer outro lugar. Eu poderia fazer um conceito aqui de um projeto, daí eu contrato um escritório local de Recife e ele faz todo o trâmite, faz o legal, e se eu quiser eu passo para ele fazer o executivo também, se eu quiser fazer só o conceito, né? Isso é muito massa, e se alguém ficar fã do meu trabalho, que é o meu conceito, eu faço o conceito e o escritório de Recife termina a obra, tá? Tem que tentar enxergar os problemas que estão surgindo e encontrar soluções. Tem que enxergar as oportunidades, exatamente, enxerga os problemas, que a oportunidade está no problema. Você está respondendo perguntas? Puxa vida, eu quero fazer isso, que eu falo demais e a live vai acabar. Eu quero responder perguntas. Tem que me organizar, né? Como é a questão de regularização de edificações na Inglaterra? Tema para outra live. Pessoal, assim, ó, a live vai acabar, vocês vão ter que perguntar tudo de novo. Ela vai acabar daqui a pouquinho, eu vou entrar e vocês voltam, por favor, tá? E todo mundo que fez pergunta de novo daí.